Como é que eu faço para maximizar isso aqui? Vocês me ensinaram, Essa sou de opção humanas. mesmo, de mostrar na tela. É, né? Isso. Aí clica nessa setinha aqui, abrir na tela cheia. Você está em Eu qual acho que tela? Do Meet? é do Meet. É o que você. É do Meet, sim. Então, aí para você mexer no material, você abre de novo onde está salvo o material, o Ah, PDF. entendi, peraí. Então, esse aqui eu paro, né? Não, não, a gente já está vendo a tela, mas para você descer a tela, você vai ter que abrir de novo seu material. Tenta descer a tela para ver se já está mostrando. É, não desce. Não desce. Então, abre a guia onde está esse material de literatura, que deve ser no Google ou no Word. Então, peraí. Só um minutinho. Tá, e aí? Conseguiu abrir? É, aqui está a tela que, que eu programei, mas eu não sei se eles estão visualizando. Estamos. Só tenta descer a tela para ver se você já está mexendo no próprio material. Consigo. Ah, então tá. A gente está vendo aqui, tá tudo certo. Ah, maravilha, então. Bem, galera, que bom, boa noite novamente. E hoje a gente vai fazer, como vocês mesmo falaram, apresentar algumas dificuldades em alguns movimentos literários. A gente vai trabalhar cada um deles com muita atenção, muito cuidado. E, assim, eu quero que vocês coloquem as dúvidas de vocês, porque, mesmo que eu não veja no momento, né, nas mensagens, mas eu vou depois separar para eu dar uma olhadinha e responder a todas elas. Então, para iniciar a nossa aula sobre os movimentos literários na literatura brasileira, né? Primeiramente, a gente tem que entender que o Brasil, antes, né, de ele ter essa autonomia, né, de ele ter essa identidade própria, é o que a gente chama, né, de uma identidade nacional, antes do Brasil ter isso, ele era o espelho de Portugal, né? Então, toda a literatura começou em Portugal, né, através das grandes navegações, até chegar à expedição, até chegar ao Brasil, né, sendo descoberto lá em 1500. Aí sim nós tivemos a nossa literatura, mas ainda assim, não era uma literatura própria. Por quê? Não era a nossa literatura, uma literatura nacional. Por que não era uma literatura nacional? Porque todos os escritores que iniciaram a literatura no Brasil, essa literatura ela era remetida a Portugal. Eram portugueses, né, que chegaram aqui e que informavam ao rei de Portugal tudo que vinha encontrando pelo caminho, né, durante a expedição, na descoberta do Brasil. Então, até então, nós não tínhamos uma literatura própria. Então, eu coloquei aqui hoje para vocês terem essa noção de quando começou a nossa própria literatura, quando nossos escritores puderam dar uma cara, né, um rosto à nossa literatura. Então, eu coloquei aqui, ó, as escalas literárias são as formas como estão divididas a literatura, mediante as características apresentadas em cada uma delas. E essa divisão depende principalmente dos momentos históricos, né? O contexto histórico ele vai modificando também o aspecto da literatura. Ela vai se tornando mais social, ela vai se tornando mais nacional, ela vai se tornando mais crítica, ela vai se tornando mais romântica, de acordo aí com o contexto, né? Ah, também chamados de movimentos literários, as escolas literárias elas vão se dividir em eras, né? São duas eras, a era colonial e a era nacional. Tá? Então, como eu falei para vocês, a primeira era, né, esse primeiro momento, esse primeiro período, que é a era colonial, por quê? Era o Brasil colônia.
era o Brasil sendo ainda descoberto, né? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles foram os primeiros escritores, aqueles que deram início à literatura, mas não era uma literatura brasileira, né? Era sobre o Brasil, sobre a descoberta de tudo que eles vinham das descobertas no Brasil. Então, a gente começou aqui em 1500, né? Começamos em 1500, as escolas da era colonial vão refletir a influência da literatura portuguesa, né? Vão surgir com o descobrimento do Brasil até alguns anos antes da independência. Então, a primeira escola literária que nós temos foi de 1500, com a descoberta do Brasil, até 1601. E nessa época, galera, a gente tem escritores iniciando a literatura, né? Iniciando a escrita, mas qual era o cunho dessa literatura? Somente informativa. O único caráter, né, dessa literatura era pedagógica. Era um caráter informativo e também pedagógico. Por que informativo? Porque Pero Vaz de Caminha, assim como José de Anchieta, eles anunciavam, né, escreviam ali e enviavam ao rei de Portugal tudo que eles iam encontrando, né? Toda a exoticidade que eles iam encontrando pelo país, em termos de fruta, em termos de plantas, pedras preciosas, os próprios indígenas, né, que eles iam encontrando pelo caminho e tentando aí aculturar. E por isso também tem caráter pedagógico. Por quê? Porque era uma tentativa também, através quando eles foram encontrando indígenas aqui no Brasil, eles foram tentando catequizar. Então, era também de cunho pedagógico. Além de informativo, também pedagógico. Então, a gente tem aqui os autores, começando aí, iniciando com Pero Vaz de Caminha. Quem de vocês ainda, né, lá no sexto ano, talvez, no sétimo, não viu isso, né? Que Pero Vaz de Caminha foi o primeiro escritor. Ele trouxe para nós esse conhecimento, né? Ele deu a nós esse conhecimento da carta de Pero Vaz de Caminha, que foi enviada ao rei Dom Manuel. A gente tem também Gândavo, com o Tratado da Terra do Brasil. E José de Anchieta, que Poema Virgem, que, inclusive, José de Anchieta também era um padre que escrevia cartas ao rei de Portugal, Dom Manuel, com a tentativa também de explicar os indígenas que iam encontrando e a tentativa de aculturar, né, de catequizar esses índios, né, que a gente não menciona mais índios, né, e sim indígenas. Então, de 1500 a 1601, a gente tem uma literatura somente informativa. Ela não tinha caráter literário, ela não tinha outro tipo de aspecto, era somente informativo e pedagógico, né? E pedagógico eu quero dizer também no sentido religioso. Bem, e aí alguém me falou que tem uma certa dúvida nesse movimento literário aqui, que é o Barroco. O Barroco é a segunda escola literária, ou segundo movimento literário, né? Bem, nesse período aqui, de 1601 a 1762, a gente tem a queda aí, né, da literatura informativa, até porque os expedicionários, né, que estavam aqui voltaram para Portugal. Então, a gente tem aqui uma literatura aí, baseada na Igreja Católica, né? Bem, sabemos que todos os habitantes dessa época, 1601, e isso inclui os indígenas também, né? E mais alguns portugueses que vieram para o Brasil, né? Além de expedicionar, veio também para ficar. Então, esse período aqui do Barroco, ele começou a pensar numa literatura mais voltada para a Igreja Católica, ou seja, voltada para a fé do homem, né? Então, a gente tem ali
a Igreja Católica como determinante, como aquela que vai propor toda a ação humana, vai direcionar toda a ação humana. Então, é uma literatura que vai se caracterizar pelos detalhes, pelo exagero e pelo rebuscamento. Mas aí você pode dizer assim, mas por que rebuscamento? Por que detalhes? Primeiramente, detalhes e exagero é na própria visão, né, da igreja. A igreja ela tinha um poderio muito grande, e até na questão da decoração. Né? A gente tem os detalhes do ouro, né? Dos desenhos, das peças, né? No altar, a própria decoração dos anjinhos que você tem ali, são tudo detalhistas, são detalhes que os próprios escritores à época, como Gregório, né, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira, vão mencionar em suas literaturas. Por quê? Porque é uma igreja muito suntuosa, rica, né? O ouro estava para todo lado, né? Para que lado você olhasse, era ouro. Né? A igreja toda cravada de ouro, né? Então, é o exagero, é os detalhes, né? das imagens, dos anjos, dos querubins, e também pelo rebuscamento. O rebuscamento ele vem na linguagem. É uma linguagem mais difícil, mais rebuscada. Né? Por quê? Porque a gente estava trabalhando ali uma literatura voltada para a fé, para a igreja. Né? Então, você tinha uma linguagem mais erudita, você tinha uma linguagem mais clássica. A linguagem também era com o fim de persuadir um fiel, né? A retornar para a igreja, ou fazer parte da igreja, ser um membro da igreja. Então, essa literatura precisava, né, de ter uma linguagem rebuscada, uma linguagem intelectual. E aí a gente tem nesse período barroco, a gente tem Gregório de Matos, né, com Triste Bahia, a gente tem Bento Teixeira, Prosopopeia, Botelho de Oliveira, e, obviamente, que eu nem coloquei aqui, mas a gente tem também, nesse período, Padre Antônio Vieira, né? Padre Antônio Vieira com os seus sermões. O sermão da Sexagésima é um sermão, assim, permeado de analogias, parábolas, né? Mas com que intuição? Com que objetivo? Persuadir, né? Somente persuadir. Ganhar, né? Angariar fiéis para a igreja. Bem, quanto mais fiéis, mais dinheiro, mais suntuosa ela se tornava, né? Então, aqui a gente tem Gregório de Matos com Triste Bahia. E aí vocês vão entender daqui a pouco por que o primeiro poema dele, né, foi Triste Bahia. Por quê? Né, que é um poema... É uma crítica muito grande ali, mas é um poema satírico também. Depois vocês vão entender, vou voltar a esse assunto. O importante é que vocês têm que entender que nesse período barroco, o homem ele era muito voltado para a fé, muito voltado para a Igreja Católica. Então, ele não dava um passo sem se confessar, sem pedir perdão, né? Sem pedir autorização de Deus, por assim dizer. Então, esse homem, a gente estava numa era teocentrista, onde a igreja era determinante, ela que detinha todo o poder sobre o homem, né? E esses poetas aqui, escritores, vão falar sobre isso, em Prosopopeia, Música do Parnaso e Triste Bahia. Evidentemente, entre outras, né? A gente colocou aqui os mais, aqueles que apareceram mais. Gregório de Matos foi um, né? Que a gente chamava que foi conhecido como a Boca do Inferno, por ele trazer escritas satíricas, irônicas, trazendo um deboche muito grande de todas as
mazelas que ele percebia dentro da igreja. Então, ele via a corrupção, ele via a hipocrisia, ele via a maldade, né? Porque nessa época a gente tem também a Santa Inquisição. Então, ele via tanta coisa errada, tanta coisa ruim, e o homem, ainda assim, um homem muito voltado para a fé, né? Muito, muito fervoroso, e aí ele resolveu denunciar isso, né? E aí a gente tem um outro ponto depois que vocês vão perceber, que Gregório de Matos, né, ele veio para a Bahia, né? Ele veio para a Bahia, no interior da Bahia, e aqui nós tínhamos um produto que era muito... o Portugal queria muito esse produto, né? E a gente tinha esse produto. Vocês lembram o que era? A cana-de-açúcar. Então, o próprio açúcar, né? A cana-de-açúcar era uma especiaria que o Brasil tinha, assim, com muita fartura e que Portugal ansiava por isso. E, assim, a ideia de transportar esse produto, né, que o Portugal queria tanto, era uma questão política muito grande. Por quê? Porque iam navios daqui, né, do Brasil, saindo do porto de Salvador, para lá, abarrotado de cana-de-açúcar. E a gente sabe que como é que isso era produzido, como é que isso chegava até o navio e chegava até Portugal? Através da exploração, né, do trabalhador, nos canaviais. Bem, e aí a gente vai voltar a falar um pouquinho mais do Barroco daqui a pouco, tá? Falar sobre Gregório, mas, por enquanto, a gente percebe aí que, nessa época também, para se destacar e para persuadir o fiel a ser cada vez mais fervoroso, né? Cada vez mais voltado para Cristo, os escritores, os homens dessa época, né? Eles denunciavam o cultismo e o conceptismo. E aí eu pergunto para vocês têm ideia, vocês se lembram, quando vocês estudaram sobre isso, o que seria o cultismo e o conceptismo? Alguém sabe? Bem, vamos lá. O conceptismo é o jogo de palavras, a valorização das ideias, o rigor dos conteúdos por meio de metáforas. É uma linguagem intelectualíssima, né? É um jogo de ideias ali. Para quê? Para ganhar o fiel, para persuadir, somente isso, persuadir o fiel, né? Para fazer parte da Igreja Católica, para ser um membro da Igreja Católica. E essa linguagem intelectual, ela tinha como intenção persuadir, né, ganhar o fiel, ela era muito bem trabalhada, né? Então, por isso precisava de muita metáfora, muita figura de linguagem, muito jogo de palavras, muito trocadilho, muita parábola, para que o fiel se sentisse, né, não digo coagido, mas sentisse a presença de Cristo ali, né, o tempo todo, através dos sermões, através da escrita, através dos poemas. Então, e o cultismo? Quem lembra o cultismo? O cultismo, na verdade, era um jogo de sinestesia, né? De fazer com que, mexer com os sentidos do homem, né? Do fiel, porque isso faria com que ele também caísse nas redes da igreja, né? E faria parte aí da Igreja Católica. Então, o cultismo e o conceptismo eram armas, né? Eram instrumentos aí de persuasão. Isso muito próprio do homem barroco, tá? Que era um homem completamente teocentrista, né? Completamente voltado para a igreja como centro, Deus como centro do universo. Bem, e aí, desse período barroco, que foi até 1768,
A gente passa, então, para o arcadismo. É uma oposição, é um movimento literário completamente oposto. Mas por quê? A ideia era essa mesmo, se opor ao conflito do homem barroco. Porque o homem barroco, gente, voltando aí para, né, para fazer essa comparação entre um movimento literário e outro, o homem barroco ele era muito conflituoso, ele entrava em conflito com ele mesmo o tempo todo. Então, era um autoflagelo o tempo todo. Por quê? Porque ele pecava e ele corria para a igreja para pedir perdão. Depois ele pecava novamente, corria para a igreja pedir perdão. Então, esse homem, ele vivia uma dualidade entre o pecado, entre o profano e o sagrado, o tempo todo. Então, vamos pensar que é o homem hoje, né, gente? Nunca mudou. Nunca mudou. O homem, toda a sua essência, toda a sua errância. Então, ele vai errar, vai pedir perdão, e depois vai voltar a errar. E depois vai pedir perdão de novo. Né? Então, fica nesse ciclo vicioso o tempo todo. Errando, pedindo perdão, errando novamente. E é isso que Gregório de Matos também vai denunciar. É essa hipocrisia, né? De errar e pedir perdão e sair dali achando que Deus perdoou todos os seus pecados e daqui a pouco ele está errando de novo. Então, ele denunciou essa hipocrisia aí do fiel, né? Do homem barroco. E o arcadismo, ele vem nesse momento para se opor completamente ao barroco. O arcadismo, ele propõe uma outra visão. É o homem com a sua mente em paz, né? E não aquela mente fervilhando pensamentos, pecados, né? Coisas erradas. É um homem que está sempre ali pedindo, tentando agradar a Deus, né? Em detrimento de si próprio, mas na verdade ele também estava errando. E o arcadismo ele vem para se opor completamente. É uma proposta literária, uma proposta de movimento de paz, de nostalgia, de saudosismo, de exaltação à natureza, e não ao homem, e não à igreja. É um momento de simplicidade, nostalgia, como eu já falei. Então, é uma outra pegada, completamente diferente. E vamos pensar que nessa época é o seguinte, não sei se vocês, né, no contexto histórico aí, havia na época uma doença que estava disseminando muita gente, dizimando muita gente. E essa doença, que na época era o cólera, assim, além de dizimar muita gente, né, matar muita gente, era uma doença que não tinha cura. Não havia vacina, né? Então, era uma peste que estava se alastrando cada vez mais. Então, o que esse pessoal, esse povo que morava mais no centro, passou a fazer? Buscar outros ares, buscar outra forma de vida, longe daquela epidemia, longe de toda aquela mazela, né, de pessoas morrendo por conta do cólera. Então, o que ele fez? Os homens dessa época, né? A sociedade, então, buscou o campo. O campo era a saída dessa sociedade mais que tinha um pouquinho mais de condição também, né, gente? Porque vamos pensar que um pobre, né, completamente desprovido, ele teria como buscar a natureza e passar a morar no campo? Ele não tinha, né? Ele tinha que enfrentar aquilo ali, infelizmente, e morrer ali, de repente, ali com a epidemia do cólera. Mas eles começaram a buscar a sociedade da época de 1768, que é o finalzinho do Barroco, até 1808, eles começaram a buscar a natureza. A natureza passou a ser a mãe, né? Passou a ser a primazia dessa sociedade. Então, a exaltação da natureza, a linguagem simples, completamente oposta àquela linguagem rebuscada, clássica e erudita
do Barroco, né? É um período literário também que foi marcado pela simplicidade dos temas abordados. Então, eles, além da exaltação da natureza, eles propunham o Carpe Diem, né? O Fugere Urben, o Locus Amenus, Locus Amoenos. A gente tem ali uns termos, né, umas expressões latinas que vão fazer parte dessa sociedade né, que buscava aí a natureza como sobrevivência, né, como paisagem, como algo que melhoraria não só a saúde, mas também a paz mental, né? Traria paz mental. Então, a gente tem, nessa época, né, dos Árcades, a gente tem Cláudio Manuel da Costa, com obras poéticas, a gente tem Santa Rita Durão, Caramuru, Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Disseu, e é legal de vocês pensarem também que tanto Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, aqui no Brasil, eles eram escritores de Minas Gerais. E em Minas Gerais, nessa época, estava acontecendo também a extração de pedras preciosas. Então, o governo local, né, colocou, assim, nesse produto, né, das pedras preciosas, um imposto absurdamente alto. E aí, Santa Rita Durão, Tomás Antônio Gonzaga, eles vão falar sobre esse vil metal, sobre essa ganância, né? Porque eles propuseram um imposto altíssimo sobre os produtos, inclusive porque estavam se descobrindo muitas pedras preciosas naquelas localidades, né? Então, Minas Gerais foi um estado em que, né, extraíram muitas pedras preciosas nessa época aí de 1768 a 1808. E, evidentemente, claro, esses poetas aí também não vão falar só sobre a corrupção local, né, do governo de Minas. Eles também vão falar do amor, tão esquecido lá no Barroco, né, porque o homem estava tão voltado para Deus que aqui, no movimento do arcadismo, isso aí estava em segundo plano. Então, houve um resgate também do amor, do romantismo, da mulher, né, da idealizada, aquela mulher maravilhosa, que também, né, aliada à natureza, né, a exaltação da natureza, isso tudo tornava o homem feliz. E aí a gente tem, evidentemente, algumas leituras que se faz aí mais contemporâneas sobre isso, que é aquela música, Uma Casinha de Sapê. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então, é uma proposta, embora, né, contemporânea, mas que casa perfeitamente com esse movimento literário. Porque é a busca da natureza, né, de você aproveitar a natureza, como a própria expressão já diz, né, Carpe Diem, é o aproveitamento da natureza. Então, o arcadismo, também chamado, né, também conhecido como seticentrismo, né, essa época aí do setecentismo, surgiu aí por volta de 1768 aí, e perdurou aí por um bom tempo. O que nós passamos a conhecer depois como neoclassicismo, né, que houve aí um resgate de alguns elementos mitológicos e tal. Então, passou a ser conhecido como neoclassicismo, mas isso depois, né? Bem, então, esses três movimentos literários fizeram parte da era colonial, tá? São coisas muito divididas, tá, gente? Até 1808 e mais ou menos 1836, houve aí uma fase de transição entre esses três movimentos, né, que um já tinha arrefecido, dado lugar ao outro, né? Ainda existia o homem barroco, mas com muito menos intensidade, porque o arcadismo
né? A sociedade Árcade já estava, né, se colocando mais, né, uma proposta diferente, uma proposta mais amena, uma proposta de um locus amoenos, de um fugere urbem, de um carpe diem, de um homem que buscava a paz, né? A paz para viver, a paz para criar, para multiplicar, para trabalhar. Bem, e aí, depois desses 3 movimentos literários, aí sim a gente entra nessa era nacional. É quando eu falei para vocês que aqui a gente já tem uma autonomia literária. Aqui os poetas e escritores já começam a buscar um rosto, né, para o Brasil, uma identidade nacional. E aí, essa era nacional surge a partir da primeira escola, que é o romantismo. Aí vocês podem pensar assim, pô, mas, professora, como é que era essa coisa? Terminava um movimento literário e começava outro? Não. Eles se misturavam até que um, né, se colocava sobre o outro. Então, até que ele arrefecesse, eles transitavam ali, ó, né, transicionavam, né, até que o romantismo se colocou, né, se sobrepôs ao arcadismo, e aí a gente tem umas características bem interessantes desse movimento romântico. O romantismo ele se colocou aí entre 1836 até 1881, e aí ele veio com outras propostas também, buscando, resgatando algo do arcadismo, né, e propondo mais alguma coisa. Qual era a proposta que eles resgataram do arcadismo? O amor, né? O romantismo, né? A mulher idealizada. Então, a mulher aqui, o amor, a mulher amada, era algo distinto, era algo que começou a se colocar lá no arcadismo e perpassou aí para os próximos movimentos literários. E o romantismo não foi diferente. Cada uma das fases do romantismo apresenta características distintas. Então, a gente tem o romantismo aí com 3 fases. E aí eu tenho certeza que vocês vão lembrar das aulas que vocês tiveram, né? Lá, talvez no 8º, 9º ano, e se vocês tiveram literatura nessa época também, né? Ainda tem essa questão. Mas se não, né? Se vocês não tiveram literatura propriamente dita nessa época, nessa fase acadêmica, talvez vocês conseguiram isso no ensino médio, 1ª série, 2ª, ou estão tendo, né? E aí a gente tem algumas características aqui. Primeira fase romântica é a fase nacionalista e indianista. Bem, nacionalismo porque agora o Brasil já tinha escritores próprios, né, nacionais, e que vão cantar esse nacionalismo, esse Brasil, né, vão exaltar a nação. E aí essa primeira fase nacionalista indianista, por quê? Porque é a mistura, né? Os indígenas ainda estão aqui naquela miscigenação com os brancos, né? Tornando o país aí miscigenado. Então, a gente tem essa primeira fase com Gonçalves Dias. Quem não conhece Canção do Exílio, não é? Ninguém sai do ensino médio sem, pelo menos, saber alguma coisa, alguns versos de Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, Gonçalves Dias ele vai fazer, né, o eu lírico, na verdade, né? Vai fazer aí uma comparação entre Brasil e Portugal, porque à época, né, os rapazes iam para Portugal estudar, porque no Brasil ainda estava em expansão, não tinha universidade, evidentemente que não tinha, né? Até a chegada da família real, não havia. Então, eles iam para Portugal, onde só havia 3 tipos de profissão, né? De curso, que era o direito, a medicina, e, se eu não me engano, eu não sei se era engenharia ou arquitetura, eu acho que era engenharia. Não, depois vocês verificam direitinho isso aí. Então, ele ia para lá, né? Os rapazes iam para lá para estudar, ficavam longe da família, né? Então, batia a saudade,
saudade da família, saudade da comida, né, nacional, da comida daqui, das frutas daqui, enfim. Então, essa primeira fase nacionalista indianista, a gente tem aí cantada por Gonçalves Dias, Visconde de Tauné, entre outros aí que eu não coloquei, não dá para colocar todos. Bem, a segunda fase romântica, a gente tem o egocentrismo e o pessimismo. Mas por que, gente, essa segunda fase, né, do nacionalismo e indianismo, a gente agora vai para o egocentrismo e pessimismo? Porque, na época, né, a sociedade já estava, o poder político, né, já estava sendo trocado, né, de país absolutista para um país republicano, um país monárquico para um país republicano. Então, havia ali muita corrupção, muita coisa errada. E os poetas, escritores dessa época, né, dessa segunda fase, começaram a perceber aí, ter um pessimismo diante do futuro, né? O futuro desse país. Então, é um pessimismo, é uma desesperança. O egocentrismo também, porque é o homem, individualismo do homem, né, só pensando em si próprio. Então, a gente tem nessa segunda fase Álvares de Azevedo, com Lira dos 20 anos. Álvares de Azevedo foi um poeta muito novinho, né, que morreu muito novinho, aos 21 anos. Mas a gente tem esse rapaz, esse grande poeta, com poesias muito pessimistas, muito falando de um país, de uma nação corrupta, sem futuro, pobre, né, sem esperança. E essa segunda fase começou a ser conhecida como a fase o mal do século, né? E aí a gente tinha aquela galera boêmica, né, que bebia, ia para as tavernas beber e recitar poesia, né, poesia pessimista, poesia que iam detonar, que detonavam aquela sociedade local, né, a autoridade da época, né, essa transição de um regime para outro, onde havia realmente muita corrupção, muita coisa errada, muita traição, né, por parte aí das autoridades. Então, a gente tem essa segunda fase aí romântica completamente sombria, né, por assim dizer. Depois a gente tem a terceira fase, que é a fase da liberdade. Então, é a fase condoreira, né? Eu acho que a gente chamaria de uma fase condoreira, um período condoreiro. Por quê? Porque tal qual um condor, né, que é uma árvore, uma ave que tem um voo que alça um voo muito, muito grande, a gente tem, e que tem uma visão panorâmica de tudo, né, de tudo aqui embaixo, assim também a sociedade dessa época. É uma sociedade que buscava liberdade, mas não encontrava. É a época também que Castro Alves publicou o Navio Negreiro, porque também foi a época da chegada do navio negreiro, né, da África ao Brasil, com os negros, com os escravos, para trabalhar no Brasil, construir o Brasil. Então, foi uma fase muito importante, né, do abolicionismo. Então, a gente tem Castro Alves, a gente já tem, nessa época, Machado de Assis, a gente tem também, nessa época, Monteiro Lobato, tá? Isso tudo nessa terceira fase, que eles vão propor aí o abolicionismo, né? Liberdade para o povo negro. É uma fase também complicada, mas é uma fase de muita denúncia. O próprio Navio Negreiro é um poema assim, denunciativo do começo ao fim, né? É um instrumento mesmo de denúncia. Bem, e aí passando dessa fase romântica, onde a gente tinha o nacionalismo, o indianismo, com também, se você for buscar aí numa época mais contemporânea, o nacionalismo a gente tem, uns anos depois, algumas décadas, é o próprio Lima Barreto, com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde ele vai trazer ali na sua escrita
um nacionalismo exacerbado, né? Ele só consumia produtos nacionais. Isso era bacana, né? Ele dizia o seguinte: a ervilha não foi produzida aqui no Brasil, então não como. Se ele fosse convidado para um jantar na casa de alguém e fosse servido algum produto, né, algum alimento que não foi produzido aqui no país, ele não comia. Então, ele era absurdamente nacionalista, né, patriótico. A gente tem também nessa primeira fase, né, voltando a falar, o indianista com José de Alencar, quando ele trouxe a Moreninha, quando ele trouxe o Guarani, né, que ele vai falar do bom índio, bom selvagem. Bem, e aí a gente passando agora para outra fase muito bacana também, que eu assim eu amo, é o realismo naturalismo. São essas duas, na verdade, realismo e naturalismo são movimentos literários bem parecidos, e o parnasianismo, que é uma outra pegada. Mas por que eu coloquei junto? Porque esses três movimentos eles se misturavam nessa mesma época, né? Até que um se colocou um pouco mais que o outro. O realismo e o naturalismo, eles começaram lá em 1881, né, com o arrefecimento do romantismo, e foi até 1893, quando o parnasianismo se colocou um pouco mais, priorizou um pouco mais aí a sua arte, né? Então, o realismo, a gente tem também uma galera que vai trazer, né, vai falar da realidade, vai falar da sociedade local, vai falar sobre a corrupção de uma maneira muito mais ampla, de muito mais aberta, né? Então, a gente tem Machado de Assis, a gente tem a Luísa Azevedo, né, com o Cortiço, Machado de Assis a gente tem com Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas a gente tem também, não só Memórias Póstumas, mas a gente tem também, nessa mesma época, Machado escreveu também Quincas Borba, né, que vai falar da ganância, né, do ser humano, com o personagem Rubião, né, com o casal também, Sofia e Palha, né, que era um casal oportunista e tal. Isso tudo no realismo, para mostrar que o homem, mostrar o homem toda a sua essência. Olha, a essência do homem é essa. Não é essa fase, não é romântico. O homem não é o tempo inteiro romântico. Ele é real, ele é natural. Então, para isso, esses escritores e poetas da época criaram uma linguagem objetiva, né, mais objetiva, as temáticas sociais, eles criaram mais, eles primavam mais pela objetividade do que propriamente a subjetividade, que era muito próprio do romantismo, né? A subjetividade, eu falo de mim, do eu, né? Eu me coloco ali como sendo um personagem, como sendo o centro de toda a questão. Já no realismo, não. O realismo é o homem toda a sua essência, com seus erros, acertos, vícios e vicissitudes. E o naturalismo, a gente tem uma linguagem mais próxima da coloquial, a temática também é bem polêmica. Quem nunca leu um romance naturalista, ou quem já leu, sabe o que eu estou falando. Quem nunca leu, por favor, procure, porque assim, é uma fase também, né, desde Portugal até o Brasil, que a gente tem em Portugal o Primo Basílio, a gente tem, né, essa de Queiroz também a gente tem com, além de o Primo Basílio, tem também o Crime do Padre Amaro. Então, a gente tem uma galera aí, olha, que começa a mostrar a realidade das igrejas, como é que era por baixo do pano, né? Quem já leu O Crime do Padre Amaro sabe que ele era um padre e que ele veio para a cidade de Leiria, né? No caso, Portugal, ele foi para a cidade de Leiria para a igreja local, e lá ele conheceu a Amélia, que era uma moça muito novinha, muito bonita, e ele começou a ter um romance com essa moça, né? Até que ela engravidou e tal, mas eu não vou dar spoiler para ninguém. É só para dizer para vocês que
eram temáticas polêmicas, porque mexia com a Igreja Católica, né? Então, essa de Queiroz lá em Portugal, e aqui a gente tem também Luizinha, né? A gente tem também... O que mais que a gente tem aqui de naturalismo? A Luizinha, aqui, o Primo Basílio é um caso interessante, né? A Luizinha é uma mulher casada que, com a chegada do primo, que é o Basílio, ela se encanta por Basílio, porque ela já, né, quando ela era muito menina ainda, ela mantinha um amor platônico por esse primo, e esse amor platônico voltou com toda a força quando ele retorna ao Brasil para... Enfim, né, ele passa um tempo na casa dela e tal. Só que o Primo Basílio é um homem muito galanteador, né? É um Dom Juan, né? E é um cafajeste também. Então, eles passam a ter um romance. E Luizinha é uma mulher casada. Enfim, isso é o naturalismo, né? São temáticas bem polêmicas mesmo. É traição, é a Igreja Católica sendo exposta, né? Depois desse período, a gente tem aqui, olha, parnasianismo. Bom, o parnasianismo é completamente diferente. Por quê? Eles abandonaram o romantismo, abandonaram a objetividade, abandonaram temáticas sociais, abandonaram temáticas polêmicas. Agora é o culto à forma, a arte pela arte. A preocupação dos parnasianos era somente com a escrita bonita, a escrita pura, uma escrita elitizada, eu diria também uma escrita muito formal, a ponto de não atingir todas as camadas sociais, né? Não era qualquer leitor que conseguia entender um poema parnasiano, né? Então, eles primavam somente pela forma e não pelo conteúdo, né? Diferente dos outros, que a ideia ali era a subjetividade. Aqui não. Aqui era a objetividade, é o culto, é a arte pela arte, é a estética, é o belo. E eu não estou preocupado com a romance, não estou preocupado com amor, não estou preocupado com mulher idealizada. Até porque, gente, no realismo, a mulher já não era mais idealizada. Vamos pensar, né? O Machado de Assis, ele mesmo, ele próprio, em Memórias Póstumas, ele fala ali, né, dos defeitos da mulher. Defeitos físicos, evidentemente, né, que ele aponta, e defeitos também da personalidade, né, da essência da mulher. Então, ele fala que Eugênia era linda, mas era coxa. Porque ela tinha um problema, né, na perna, ela mancava. E aí, em um outro momento, ele dizia, Eugênia era uma mulher cheirosa, educada, fina, mas era coxa. Eugênia era uma mulher que qualquer homem gostaria de casar, de ter como esposa, de desposar, mas era manca. Então, observa como ele vai apontando esse mesmo defeito dela, né? Um defeito físico o tempo inteiro, coisa que no romantismo não havia. E vocês sabem que Machado de Assis, ele é um poeta que transicionou entre o romantismo e o realismo, né? Ele começou lá no romantismo, ele era um poeta romântico, tanto é que ele escreveu vários livros, né? Vários romances românticos, Yaya Garcia, que mais que ele escreveu? Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição, entre outros aí. Isso tudo na era romântica. Mas ele transicionou para o realismo, e o primeiro livro que ele escreveu foi qual? Memórias Póstumas. E aí ele expôs todos esses defeitos, né, da mulher. Bem, 1893, parnasianismo estava ali em alta,
Olavo Bilac com seu tratado de versificação. Olavo Bilac também trouxe para nós, né, o culto à forma com o poema Ourives, né, falando da lapidação de uma joia, assim como a linguagem deveria ser muito bem lapidada até chegar à extrema beleza. Assim também a escrita, que deveria ser lapidada. As palavras deveriam ser muito bem elaboradas para se chegar a um bom poema, um poema perfeito. Olha isso. Então, é o culto pela forma, a preocupação somente com a forma e não com o conteúdo. Eu costumo dizer o seguinte, grosso modo, mas a gente consegue fazer uma analogia entre essa preocupação com a forma. Imagina você, uma mulher muito bonita, né, lindíssima, né, que tem formas estonteantes, mas ela não tem conteúdo. É basicamente o que o parnasiano fazia, né? Ele cultuava a forma, a preocupação com o externo, mas em detrimento do que a gente tinha como conteúdo, não havia essa preocupação. Então, temática social, o mundo podia estar desabando, que o homem parnasiano ele estava ali escrevendo, escolhendo as palavras para criar lindos poemas, né? Então, é um período aí complicado e muito polêmico, né? Muitos poetas e escritores criticaram muito esse movimento. Tanto é que na Semana de Arte Moderna, o parnasianismo foi assim muito, extremamente criticado pelos poetas Manuel Bandeira, né? Entre outros ali, Oswald de Andrade, lá na Semana de Arte Moderna, 1922. Olha isso, hein? Olha quanto tempo. Porque nesse meio tempo, do parnasianismo, que terminou lá por volta de 1893, na verdade, não terminou essa época, né? Permeou um pouquinho mais, porque eram movimentos literários que se misturavam, até que um se sobrepunha ao outro. A gente tem agora o simbolismo. Bem, o simbolismo, gente, é outra pegada completamente diferente. Agora a gente tem aqui um homem sonhador, um homem que propunha um misticismo, a espiritualidade, o que o sonho queria dizer para o homem, né? Então, eles voltavam muito o seu olhar para o subjetivismo, como é que o homem, a ideia do surreal, né? Do onírico. Então, essa época aí de 1893 até 1910 foi uma época complicada. Então, a gente tem ali uma galera mística, né? Que falava de espiritualidade, falava de questões transcendências, né? Questões transcendentes. Bem, para isso nós temos Cruz e Souza, com Tropos e Fantasias, Alfonso de Guimarães, com Quiriale, e Augusto dos Anjos, Eu. Bem, Augusto dos Anjos, é legal a gente pensar nesse livro dele, que ele só escreveu um livro, que é essa coletânea, né? De contos e poemas chamado Eu. Augusto dos Anjos, ele mostrou a essência do homem através das suas excreções. Ele mostrou como o homem pode ser sujo, né? Então, ele mostrou ali poemas e uma escrita muito escatológica, né? Falando do vômito, falando da secreção que escorre do nariz, e falando do sêmen, ele também fala do sêmen, que é uma excreção do ser humano, e aí ele vai falar de todas essas mazelas aí que saem, né, do homem, que o homem expurga, literalmente. Bem, isso tudo, essa época simbolista, a gente também tem um resgate, né? Eles também têm um resgate da Espanha com um pintor, né? A gente tem uns caras aí da arte simbolista, como, por exemplo,
um pintor espanhol, Salvador Dalí, que também era simbolista. E na França, a gente tinha esses caras aí como precursor na França, Charles Baudelaire. Baudelaire, com os Flores do Mal, ele vai trazer também uma escrita voltada aí para a espiritualidade, né? Mostrando aí que o homem ele é transcendente, né? Ele vai além do terreno, né? Disso aqui, de uma sociedade real. Bem, e aí depois de 1910, com o simbolismo, essa proposta mais onírica, né? Dos sonhos, da adivinhação, essa coisa toda, a gente tem aí o pré-modernismo chegando. Opa! Pré-modernismo. Então, quer dizer que o futuro está chegando, né, ao país? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A proposta era essa, né? Eram poetas e escritores que propunham, que queriam trazer, né, pensando no modernismo, mas que, na verdade, de pré-modernista não havia absolutamente nada. Por quê? Porque aqui a gente tem, 1910 a 1922, a gente tem poetas e escritores rompendo com todo esse academicismo, né, que vai ser marcado pela marginalidade das suas personagens. Como assim? A proposta do pré-modernismo é a chegada do progresso, é a chegada do futuro, mas não é o que acontece. Não é o que acontece porque ainda assim a marginalidade, as mazelas, as dificuldades, a hipocrisia, isso tudo fazia parte da sociedade. E sabe, não dava para fechar os olhos para esse tipo de coisa, né? E vamos falar do futuro, vamos falar do progresso, da tecnologia chegando aos pouquinhos? Bom, beleza. Mas e as outras coisas? Vamos esquecer? Né? Então, a gente tem aqui, olha, Euclides da Cunha, com os Sertões. Euclides da Cunha, gente, ele era um jornalista, né, que foi cobrir uma matéria, foi enviado ao interior da Bahia cobrir uma matéria lá que estava rolando lá com o Antônio Conselheiro, né, que vocês já devem ter estudado sobre isso, esse contexto histórico da Guerra dos Canudos, e ele foi cobrir essa Guerra dos Canudos. Chegando lá, ele não conseguiu reportar nada ao jornal que o destinou para lá. Por quê? Ele viu mas tanto sangue derramado, que ele preferiu ficar por lá e escrever. Primeiramente, ajudar e escrever. Então, ele escreveu um livro que foi publicado 5 anos depois, que foi Os Sertões, denunciando toda a crueldade, toda a truculência que a Guerra de Canudos trouxe para o interior da Bahia. Então, as mulheres eram estupradas, as crianças eram sequestradas por suas mães, né? Então, houve ali uma fissura muito grande na sociedade baiana, e ele vai contar isso em Os Sertões. Bem, nós temos também Lima Barreto, com Triste Fim de Policarpo Quaresma, como eu falei para vocês, é um nacionalista, personagem nacionalista, né? Quaresma é esse cara muito, 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 extremamente patriota. Então, um resgate aí, ó, dessa primeira fase do romantismo, né? E a gente tem Graça Aranha com Canaã, também uma pegada mais denunciativa também. Enfim, a sociedade, tudo que marcava a sociedade dessa época, até 1922, esses poetas e escritores vão denunciar. Lembrando também que em 1922, o que estava acontecendo? Semana de Arte Moderna, né? Então, tanto os artistas quanto os escritores e poetas dessa época que fizeram parte da Semana de Arte Moderna, ou não fizeram parte, mas viveram esse momento, né? Essa época, a gente sabe que estava acontecendo o quê em 1922? Além da Semana de Arte Moderna. A gente tinha aí alguma coisa em ebulição, em crescimento, né?
que logo viria a dar aquele boom. E isso aconteceu lá em 1929, né, com a queda da Bolsa de Valores. A gente também teve a política do café com leite, isso tudo lá em 1929. E todos esses acontecimentos históricos, né, político-social, vai atingir um outro movimento literário, que é o modernismo. O modernismo, a gente tem realmente a chegada da tecnologia, a gente tem uma mistura de temáticas, né, que isso aconteceu de 1922 até 1950. Então, a gente tem uma temática mais renovação estética, é um radicalismo na primeira fase. Na segunda fase, a gente tem temáticas mais nacionalistas. Uma terceira fase, inovações linguísticas e experimentações artísticas. Então, é uma fase assim que a gente, eu poderia dizer, que também, para mim, é uma fase muito social, muito denunciativa. O que é libertinagem de Manuel Bandeira? Ali ele fala em libertinagem, né, além do amor e tal, ele fala desse modernismo, né, da chegada do progresso e do afastamento do homem, né? O homem se aproximando da máquina e se afastando do próprio homem. Então, ele vai contar isso em Libertinagem. Na segunda fase, a gente tem Graciliano Ramos, Vidas Secas. Quem nunca leu Vidas Secas, olha, vou dizer para você que está perdendo um romance assim, incrível, um romance denunciativo, né, que vai falar sobre a seca do Nordeste, né? Vai trazer ali o Fabiano, sua família, contando aí, praticando o êxodo rural, né, tentando praticar o êxodo rural, mas pelo meio do caminho eles perdem um filho, e enfim, é uma vida, como o próprio título, seca, né? E aí, nessa terceira fase de inovação, experimentação, a gente tem a Clarice. Clarice Lispector vai chegando, tomando um espaço, né, na Academia Brasileira de Letras, no meio onde a escrita era hegemonicamente masculina, e aí Clarice vai tomando espaço com a Legião Estrangeira. E aí depois ela tem outros romances, com A Paixão Segundo o GH, A Hora da Estrela, e ela vai tomando espaço, se mostrando aí uma exímia escritora. Mas, até então, a Clarice também não podia se colocar muito. Por quê? Porque era uma época, né, 1940, 1950, era uma época que só havia escritores masculinos, homens. Então, a chegada de uma escritora era um acontecimento. E, na verdade, uma desconfiança, né, na escrita. Será que ela é uma escrita boa? Será que ela sabe realmente escrever? Olha aí, um machismo muito grande, né? Então, ela vai se colocar de uma maneira muito poderosa, mas, inicialmente, ela vai trazer os seus romances com pseudônimo, né? Ela subscreve os seus romances com pseudônimo, então não eram personagens femininas, era sempre RSM, uma coisa assim. Bem, e aí, gente, finalizando, nós temos a chegada do pós-modernismo, que iniciou lá mais ou menos em 1950 e perdura aí, até os dias de hoje. E aí a gente tem uma linguagem mais espontânea, uma liberdade artística muito grande, multiplicidade de estilos e combinação de tendências. Isso tudo são as principais marcas desse movimento literário. Então, isso tudo está, né, no poema, no teatro, né, na literatura, na escultura. A gente tem assim, uma infinidade de estética. Né? Então, a gente tem Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, Milor Fernandes, com Milor Definitivo, A Bíblia do Caos, Paulo Leminski, Agora que São Elas, que são poemas lindíssimos. Então, a chegada do modernismo propiciou essa multiplicidade, né, de estilo, essa liberdade que a gente tem hoje para criar. Né? A liberdade de criação a gente tem aí nessa fase aí pós-moderna. Bem, e aí essa
esse aí é o apanhado que eu queria trazer para vocês, evidentemente, que é claro que vocês vão observar cada uma delas, né, quando vocês começarem a estudar, e vão lembrar desse pequeno resumo. Agora eu trouxe para vocês algumas perguntas. Só que antes, eu não vou ficar lendo aqui, eu trouxe também características do barroco. Então, para alguém que diz que tem muita dificuldade nesse movimento literário, artístico literário, saiba que as características principais do barroco são linguagem dramática, racionalismo, ou seja, o homem racional, né? O homem ele é racional nessa época. O exagero, o rebuscamento, o uso de figuras de linguagem, era assim, absurdo, né? O uso de figuras de linguagem. Por quê? Porque era a forma de conduzir o pensamento, né, do homem da época. O homem barroco ele se colocava através da persuasão. Então, ele fazia as vontades da igreja de acordo com as parábolas, com os sermões, enfim. Bom, aqui a gente tem também a união do religioso e do profano, é a mistura, né, do profano e do religioso o tempo inteiro ali, a arte dualista, o jogo de contrastes. Por que o jogo de contrastes? Bem, na estética, né, na pintura, a gente tem a Última Ceia, né, que é um neoclássico do barroco. A gente tem, e o mais legal é que nessa época, né, barroca, esse jogo de contrastes funcionava de acordo com o homem, o pensamento do homem, o conflito do homem. Imagine você que o homem vivia com um pensamento muito... ele era um homem muito sofrido, muito conflituoso. Por quê? Porque ele estava constantemente pecando. E isso incomodava ele. Então ele ia para a igreja rezar, pedir perdão. E aí depois ele voltava a pecar. Então ele estava em constante pecado. Então, quando esse jogo de contrastes na pintura determinavam, né, essa reação do homem diante da sociedade. Então, esse lado escuro era o sombrio, quando o homem errava, pecava. Eu, olha, eu acho que eu não estou agradando a Deus, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Né? Para ser mais próximo de Deus, para me sentir mais próximo de Deus. Então, esse jogo de contrastes aí. E quando ele colocava ali, na proposta da pintura, o jogo do claro, era o homem que estava, né, bem com Deus, com a sua consciência, e aí até o momento que ele errava novamente. Então, esse jogo de contrastes entre o claro e o escuro representava também a mente humana. Valorização dos detalhes, o cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias, né? Aquela valorização da lógica. Bem, e aí, gente, depois vocês vão ler isso aqui, porque eu não vou ficar, né, muito tempo aqui lendo, eu quero partir logo para as questões. E aí eu trouxe para vocês essa imagem aqui. Então, essa imagem, inclusive, já estive nessa igreja. É lindíssima, lindíssima. É de uma suntuosidade, uma riqueza de detalhes absurda. É em Minas Gerais, né? É em Ouro Preto. É uma igreja espetacular. E aí você tem ali os detalhes, né, do barroco, né? Os anjos, os querubins, né? A, a imagem, os detalhes disso. E dentro da igreja você tem uma riqueza absurda, né? Que é o ouro. Por isso, Ouro Preto, né? Bem, e aí a gente tem aqui também, né, falando sobre o romantismo e tal, características. E aí eu trouxe outra imagem para vocês. Essa imagem já é uma imagem do romantismo, né? É um casal. A mulher, você vê que a mulher tá com vestes, né, da época romântica, e ela está chorando, né? Por quê? Porque o homem da época não era aquele homem, como vou dizer,
muito voltado para o amor. Ele era voltado para a família, mas não necessariamente para o amor, né? Então, a mulher não tinha direitos, a mulher não podia sair à rua, né, sozinha, sempre acompanhada de uma ama, de uma mãe, enfim. Enfim, ela não tinha, ela tinha deveres, mas não tinha direitos. Bem, finalmente chegando aqui aos exercícios. Eu gostaria de saber de vocês se está bem claro para vocês isso aqui, se está distante, se vocês querem que eu aproxime. Eu aproximei um pouquinho. Será que melhorou? Bem, vamos lá então. Eu vou colocar aqui. Mas se eu tirar aqui, eu vou ficar. Eu tenho medo de perder um pouquinho da. Deixa eu colocar aqui. O Pedro Alcântara falou que realmente ele tem muita dúvida no estilo barroco e outros movimentos. Opa! Tá. O Pré-Wed perguntando assim, se a imagem está aparecendo para vocês e tal. O Pedro Alcântara está dizendo também que uma igreja no centro do Rio fica perto da Alerj, que ela é toda revestida, é verdade. Toda revestida em ouro, maravilhosa, né? Então, é bem no estilo barroco também, né, Pedro? O Christian, está aparecendo a apresentação para mais alguém? Não estou vendo nada. Sério, Christian? Aqui não está Não aparecendo. tá aparecendo nada pra mim. Mas agora está tudo bem, Christian? Ainda não. Sério? Gente, olha Ficamos só, como alto, assim? não aparecia nada. Gente, olha só, peraí. Pedro, mais alguém, além do Pedro, não está conseguindo visualizar o arquivo? Gente, como assim? Caramba, como é que a gente vai trabalhar isso aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu já vejo, professor. Então, por que está aparecendo para alguns e para outros não? O que está acontecendo? Não, ele quer dizer que está vendo a senhora, não tá vendo os exercícios. Tá. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fechar, vou parar a apresentação e vou tentar colocar novamente, tá? Quem sabe assim vocês conseguem visualizar. Falei pra caramba, achando que vocês estavam acompanhando. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Vamos ver agora. Só um minutinho, galera. Nada ainda? Agora apareceu. Agora apareceu. Sério? Oh, meu Deus. Que maravilha. Apareceu agora. Quase 2 horas depois. Bom, gente, aí depois é claro que vocês vão ter esse material, vou enviar para vocês, pedir a Isabela para enviar para vocês, e aí vocês vão poder constatar tudo que foi dito, tudo que foi conversado, e eu espero que vocês realmente tenham prestado atenção para poder responder a essas questõezinhas aqui. Vamos lá, então? Bem, na questão 1, diz o seguinte: a literatura jesuítica foi uma das manifestações literárias que surgiu com a chegada dos portugueses no Brasil do século XVI. Sobre essa manifestação, é incorreto afirmar o quê, gente? Que ela possuía um teor religioso e reunia textos escritos pelos colonizadores? Os principais assuntos explorados eram cotidianos e religiosos? Vocês têm que pensar que é incorreto afirmar, né? Os textos eram descritivos
e informativos e possuíam uma linguagem simples, foi escrita pelos jesuítas, tendo José de Anchieta como maior representante disso. Também era chamada de literatura de catequese, tendo em conta seu caráter religioso. E aí? Fala para mim, alguém pode falar em vez de escrever? C. Letra C? Você acha que é C? Ela surgiu lá no século XVI, mas é incorreto afirmar que os textos eram descritivos e informativos e possuíam uma linguagem A D, simples? professora. Oi, amor? A D? A A D? letra D foi escrita pelos jesuítas, tendo José de Alencar como maior representante? Então, gente, isso aí está correto. Tanto a letra C como a letra D está correto. Eram textos descritivos. Está dando um retorno, né? Porque descrevia, né, tanto Pero Vaz de Caminha quanto José de Anchieta, eles iam descrevendo tudo que eles iam encontrando pelo caminho. E era informativo porque eram informações que eles estavam enviando ao rei de Portugal, né, Dom Manuel. Então, a letra C está correta, e a letra D também. E eles eram jesuítas porque eles eram catequizadores, né? Eles estavam ali também com a intenção de catequizar os indígenas. Então, a letra C, a letra D. Letra B? Os principais assuntos explorados eram cotidianos e religiosos? Eu tô achando que, pô, é parte do descobrimento do Brasil. Então, acho que não seria necessariamente cotidiano, que é do começo da... Mas olha só, era cotidiano porque era o dia a dia. Essa expedição que eles faziam, né, ao longo do tempo que eles passaram aqui no Brasil, eram escritas diárias, eram informações diárias. Tudo que eles viam, eles escreviam, eles informavam ali no seu pergaminho. Então, era uma escrita cotidiana, eram assuntos cotidianos e também, obviamente, religiosos, porque o padre José de Anchieta fazia isso também. Ele colocava ali assuntos religiosos, porque a intenção dele era catequizar os índios. Então, a letra B também está certa, gente. E aí? Se você pensar no que eu acabei de falar, a letra E também está certa, né? Também era chamada de literatura de catequese, tendo em conta seu caráter religioso. Então, só sobra o quê? Mas a letra A também tá certa? Oi? A letra A também não tá certa? Não. Porque, olha só, a letra A, ela possuía um teor religioso. Mas não é os colonizadores, a galera que veio descobrir o Brasil. Exatamente. Não eram escritos pelos colonizadores. Né? Então, se você pensar um pouquinho, era uma literatura que, dentre os outros escritores, José de Anchieta, né, que era um dos que mais se destacaram aí com cartas de sermões, peças, poemas, ele era um jesuíta, né, então era uma escrita com teor religioso, e reunia textos escritos pelos colonizadores, não, por esses portugueses, pelos portugueses, tá? Então, a letra A está incorreta por conta disso, né? A gente tem aqui uma primeira manifestação literária do Brasil, mas que não era verdadeiramente brasileira, né? Ela era informativa e enviada para Portugal. Então, gente, a questão aí que está incorreto, parte incorreta, é a letra A. Era teor religioso, mas não eram escritos pelos colonizadores, né? Bem, e aí a questão 2. Então, marca aí, gente, ó. Eu não consigo marcar aqui, porque é um PDF, né? Mas vocês, por favor, façam a anotação de vocês aí no caderninho, a parte aí, que a número 1 é a letra A, como sendo uma manifestação incorreta, né? E a número 2 diz assim, olha, a carta de Pero Vaz de Caminha
foi o primeiro documento redigido no Brasil e possui um valor histórico e literário inegável. Sobre a carta, é correto afirmar que ela foi escrita por Pedro Álvares Cabral, quando o conquistador chegou ao Brasil? O intuito era descrever sobre o novo local encontrado pelos portugueses? Ou letra C, redigida em versos, a carta foi entregue ao rei Dom Manuel de Portugal? Ou letra D, de caráter objetivo, o escrivão descreveu as paisagens do local? Ou letra E, o escrivão espanhol, Pero Vaz Caminha, foi quem escreveu a carta? E aí? O que a gente tem aí como correto se afirmar? A C, professora. Letra C? Letra C, redigida em versos? Então, meu bem, a carta de Pero Vaz Caminha era um texto escrito em prosa. Foi escrita, obviamente, por Pero Vaz Caminha, entregue ao rei Dom Manuel de Portugal, tá? Tá certo. Mas ela não era redigida em versos, e sim em prosa. Então, não pode ser a letra C. E aí? Quem vai? Quem vai outra aí? Eliminando a letra C. Fala, gente, porque eu não estou vendo o chat. Por favor. Nada? Ninguém? Vamos lá, então. Vamos pensar. A letra A, será que ela está certa? Foi escrita por Pedro Álvares Cabral? Óbvio que não. Se o próprio nome da carta de Pero Vaz Caminha já descartou a letra A, né? Está errado. A letra B, será que ela está certa? O intuito era descrever sobre o novo local encontrado pelos portugueses? Sim. Essa era a ideia, né? Era uma literatura informativa, descritiva, descrevendo tudo que eles encontravam pelo caminho. As árvores, as frutas, as folhas, né? A paisagem, os rios, enfim, as pedras, as rochas, na verdade, tudo, gente. Inclusive o indígena, né? E aqui, olha, sem mais delongas, número 2, a correta aqui é a letra B. Vamos pensar na letra D? De caráter objetivo? Não. O escrivão descreveu as paisagens do local? Sim, ele descrevia as paisagens do local, mas era caráter subjetivo, porque era a opinião dele ali, tudo que ele ia vendo, ele ia descrevendo de acordo com a sua opinião, com a sua visão. E a letra E, o escrivão espanhol Pero Vaz Caminha foi quem escreveu a carta. Então, sim, foi ele quem escreveu a carta, mas ele não era espanhol, né? Ele era português. Bem, então é a letra B, tá, gente? Questão 2, letra B. Anota aí no seu caderninho, para a gente pular para a questão 3. A questão 3 diz assim, olha, é muito bacana essa aqui. Das opções abaixo, a que não faz parte das características do quinhentismo, qual seria a alternativa? Seriam textos descritivos, informativos e religiosos? É que não faz parte, tá? Linguagem simples, uso de adjetivos? Letra C, temas relacionados com a conquista material e espiritual? Ou letra D, resgate dos valores clássicos greco-romanos? Ou letra E, relatos e crônicas de viagem? Qual seria aquela que não faz parte das características do quinhentismo? Quem vai? Número 3. Fala, galera. Fala, porque senão eu não estou vendo o chat, então não vou conseguir acompanhar aí. A B, professora. Letra B? Que não faz parte? Mas vamos lá. Estou arriscando, estou chutando. Meu bem, você está chutando ruim, mas você está chutando mal. Porque olha só, a letra B
realmente a linguagem era simples, né? E o uso de adjetivos era absurdo. Por quê? Quando você quer descrever algo, o que você faz? Qual é o recurso que você utiliza quando você quer descrever alguma coisa? Não é usar adjetivos? Perfeito. Então, era uma literatura de informação, e nessa informação eles precisavam detalhar, descrever tudo que eles encontravam. Então, o uso de adjetivos era assim, absurdo, né? E a linguagem também precisava ser simples. Então, a letra B está certa. Vai Tá lá. certo? Tá certa. Muito É bom, aquela que graças a Deus. não faz parte. É aquela que não faz parte. É a que está Graças a errada. Deus. É. Você estava vendo algo que estava certo, né? É que não Isso. faz parte, tá? Qual seria aquela que não faz parte É. desse movimento literário quentista? Que vocês não me ouviram falar sobre isso. Qual seria? Quem Relatos e relatos Relatos e e crônicas de viagem. Então, vamos lá. Quando você viaja, você faz relatos. Você pode fazer uma crônica, né? Quando eu viajo, eu posso relatar tudo que eu fiz durante a viagem. Tudo que eu vi, tudo que eu vivenciei, né? Tudo que eu vivi na minha viagem. Isso a gente chama de relato. Ele é descrito em primeira pessoa, né? Que o meu relato é a minha viagem. E eu posso também fazer uma crônica sobre essa viagem que eu fiz. Então, a letra E está certa também. Eu quero a errada. É aquela que não faz parte do quentismo. Então, gente, é a letra D. Resgate dos valores clássicos greco-romanos? Óbvio que não. O Brasil estava sendo descoberto, né? O quentismo estava chegando naquele momento, 1500 até 1601. Então, não havia clássico greco-romano. Não havia resgate de nada disso. Então, a gente tem aqui a letra D, desculpa, como sendo aquela que não tem nada a ver com o quentismo, né? Bem, então coloquem aí, gente, ó, número 3, letra D. É a que está errada, tá? Vocês mencionaram aqui as questões, as alternativas corretas, né? De acordo com o Tá quentismo. certo. Aí a número 4. Número 4 diz assim: o quentismo é uma manifestação literária que teve início lá no século XVI, né, no Brasil, e reuniu diversos textos de caráter. Letra A, amoroso, religioso e pedagógico. Letra B, pedagógico, religioso e informativo. Letra C, informativo, religioso e amoroso. Letra D, nacionalista, religioso e místico. Ou letra E, místico, nacionalista e amoroso. O que a gente tinha ali, essa tríade, né, de texto? O que a gente tinha nessa tríade? É uma manifestação literária o quê? Amorosa? Vocês viram em algum momento Pero Vaz de Caminha falando em amor? José de Anchieta Não. falando em amor? Obviamente que não. Mas a gente tinha a religião. A gente tinha o Religião caráter. e místico. Exatamente, a gente tinha a questão pedagógica, que era a catequese, né? Com o fim de ensinar a religião, né? O amor a Deus, não é o amor ao homem, mas assim o amor, a fé a Deus, né? Então a gente tinha um cunho pedagógico aí, e religioso, evidentemente. E o outro? Além de religioso e pedagógico, qual era outro caráter desse texto? Informativo? Informativo, exatamente. Então, a gente tem aí a letra B, né, como sendo aí essa manifestação literária lá do século XVI. Então, era textos pedagógicos, porque era catequese, né? Eram sermões
que Padre José de Anchieta trazia, né, com o fim de catequizar os indígenas, religiosos e informativos. Letra B, portanto. Tá? Bem, anotem aí, tá? Número 4, letra B, que eu vou mandar esse material aqui para vocês, tá? A número 5 diz assim: a obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende que momento, gente? A poesia épico-amorosa e obras dramáticas? A poesia satírica e contos burlescos? A poesia lírica de caráter religioso e amoroso? E a poesia satírica? Letra D, a poesia confessional e autos religiosos? Ou a letra E, poesia lírica e teatro de costumes? Qual seria a obra, né, a vertente da obra de Gregório de Matos, nesse período barroco? E aí? Bem, vamos lá. Gregório de Matos, ele escreveu, gente, para mais de 700 poemas. Mais de 700 poemas. E dentre toda essa poesia, ele tinha mais ou menos umas 3 formas de escrita. Ele escrevia poemas de amor, né, com teor amoroso. Então, as mulheres, ele falava do amor, né, então ele tinha esse lado, né, de poesias amorosas. Ele tinha também a poesia satírica, é quando ele debochava da igreja, né? Ele apontava todas as coisas ruins que aconteciam dentro da igreja, toda a ganância, toda a traição, toda a hipocrisia. Então, ele também tinha esse lado, né? Essa vertente satírica, e quando ele escreveu Triste Bahia, uma poesia completamente satírica, debochada, irônica, né? Quando ele escreveu poesias amorosas, ele escreveu uma interessante, que é A Mesma Dona Ângela. A Mesma Dona Ângela. Era uma mulher por quem ele se apaixonou, e aí essa mulher, ele vai fazer poesias para essa mulher, ela era uma mulher comprometida. E ele também tem uma vertente religiosa, né? Além da satírica, que ele debochava da fé de muitos ali, ele também tinha poesias religiosas, porque ele também era um homem que professava uma fé, né? Por mais que ele fosse irônico, debochado, né, e não parecesse que ele era um homem cristão, mas ele também professava a sua fé. Então, ele também criou poesias religiosas, né, sacras. Bom, dito isso, fica fácil agora achar a resposta, não fica, gente? Professora, desculpa, eu estou em dúvida entre a B e a D. Entre a B e a D? Nem passou pela sua cabeça pensar na letra C? Porque, olha só. Ah, tá. É isso poesia, mesmo, ela completa. é completo. Porque Gregório de Matos, ele vai se destacar na literatura barroca com poemas amorosos, tá? Quando ele escreveu a mesma Dona Ângela, que era essa mulher por quem ele se apaixonou, e era uma mulher comprometida, então ele fazia vários poemas falando desse amor. Ele vai fazer poesias satíricas, né, debochando da fé, da igreja, né, das coisas erradas que ele via, né, pela Bahia. E ele também vai fazer poesias de caráter religioso, também. Poesias de caráter religioso, sacra. Então, ele tem essas 3 vertentes: o amoroso, o religioso e o satírico. Portanto, letra C. Não tem como ser contos burlescos, porque
essa época, o conto burlesco, gente, são contos de costumes, de uma localidade, de pessoas, de famílias, né? Então, isso não acontecia. Ele não queria, ele não falava mal das famílias, da sociedade local. Ele falava mal da igreja. Ele falava mal das coisas erradas que ele via, né? De todas as transgressões que o homem barroco fazia, né? Bem, isso tudo, às vezes, professando uma fé, né? Então, ele debochava disso. Então, ó, número 5, letra C, tá? Para quem quiser anotar aí, coloca aí, para depois vocês terem esse material aí com gabarito. A questão 6 diz assim, olha, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nos versos acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste, né, porque o barroco era um movimento literário que usava muita figura de linguagem, tá? Que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristeza e alegria. O nome dessa figura de linguagem qual é? Vamos lá, vou reformular a pergunta aqui. Qual é a figura de linguagem em que você mistura opostos, né, palavras opostas, como, por exemplo, tristeza, alegria? Que figura é essa? Muito usada no período... Oi? AD? Antítese? Isso, antítese, isso aí. Porque a antítese, gente, nada mais é do que uma antitese. Ou seja, uma anti-opinião, ou seja, são o quê? Essa é uma oposição de palavras, tá? Porque a oposição de ideias é paradoxo. Aqui, a antítese são oposições de palavras. Então, a gente tem tristeza, alegria, né? Morte, vida. Isso aí. A gente tem realmente também muita metáfora no período barroco? Tem. Aliteração nem tanto, eufemismo nem tanto, sinédoque nem tanto. Sinédoque é metonímia, né? A mesma coisa que metonímia, a parte do todo, o todo pela parte. Então, não tem muito isso. Agora, a antítese e metáfora são duas figuras de linguagem absurdas nesse período barroco. A hipérbole também, né, que é o exagero. Mas aqui o texto, né, o enunciado aqui está pedindo uma figura de linguagem que destaque ideias opostas, né, de significados opostos, como, por exemplo, tristeza, alegria. Então, é a letra D. Maravilha. Questão 7. Oba! A questão 7 diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. A gente ainda está na 7, ainda falando de barroco, gente. Quantas perguntas vocês têm aí, né, de outras escolas literárias, outros movimentos? Vamos lá. Considere as seguintes afirmações. Quais as que estão corretas, gente? A letra A eu botei lá em cima, mas enfim, dá para perceber. A número 1 diz assim, olha, a arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, né? O homem dual, conflituoso, paradoxos, né? Que é a oposição de ideias, conflito de ideias, contrastes, que vivem tensamente, né? Eles vivem uma tensão na unidade da obra. Vocês acham que está certo? Vamos ver a 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras, ninfas. Vocês acham que está certo essa 2 aqui? E a número 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Bem, antes de que vocês respondam, essa número 3 aqui está completamente correta. Por quê? No barroco, gente, a Igreja Católica, aqueles fiéis, vejam bem, que não se... o que a gente tinha na época barroca? A Igreja Católica queria construir uma basílica, certo?
Só que para construir uma basílica, precisava de quê? Trabalhadores. Então, a Igreja Católica propôs o seguinte: olha, vocês vão construir, isso para os fiéis, né? Vocês vão construir a basílica e, em troca, a gente vai dar o perdão do seu pecado. E o homem barroco acreditou. Não, então nós vamos construir essa basílica e Deus vai perdoar os nossos pecados, nós vamos obter a salvação. A Igreja Católica conseguiu persuadir o homem barroco a construir uma basílica absurda, um monumento histórico, né, grandioso, e em troca, qual era o pagamento? A salvação. Só que aí, o que acontece? Havia, né, como nem, graças a Deus, nem tudo atinge 100% a humanidade, havia alguns que não concordavam com aquilo. Então, o que eles fizeram? Né? Tinha um cara, na época, que não concordou com isso. E aí ele começou a levantar um movimento contra aquele pensamento, né, da indulgência. O nome dessa troca, né, que a igreja faz com o homem é a indulgência, né? Depois vocês pesquisem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da indulgência. Bom, e aí o que ele vai fazer? Ele vai levantar, né, ele vai se colocar ali contra esse movimento de indulgências, que é o trabalho em troca da salvação. Sabe quem foi esse homem? Alguém chuta? Não. Martinho Lutero. Martinho Lutero. Isso aí. Martinho Lutero, ele começa a questionar essa salvação em troca do trabalho. Trabalho escravizado, né? Um trabalho extenuante. Mas o homem acreditava, né? Então ele começou uma reforma protestante. É o que vocês depois vão pesquisar. É a reforma protestante. Começou com essa questão da indulgência. É o trabalho em troca da sua salvação. Então, você faz a basílica e, em troca, você vai ter a salvação da parte de Deus. Olha aí. Professora, nessa época Oi. já era o iluminismo, já, né? Sim, aí nessa época já estava entrando aí, chegando, né? Se achegando o iluminismo, a ideia do homem pensante, né? A ideia da razão em detrimento da emoção, do sentimento, né? O calvinismo também estava entrando ali nesse mesmo período, né? Vindo da França. Então, eram movimentos e pensamentos filosóficos que se misturavam. Né? E a reforma ela veio no momento em que o homem ele ainda era muito, a sua fé ainda era muito fervorosa, mas havia aqueles que não acreditavam muito, né? Questionavam esse tipo de prática, né? Da indulgência. E aí eles se colocaram contra esse pensamento, né, da igreja, contra esse movimento da igreja, da prática da indulgência, e se aliaram a Martinho Lutero, em favor da reforma protestante. Bem, isso tudo para dizer para vocês que a questão 3 ela está completamente correta. E é por isso também, quando você falou sobre a questão do iluminismo, é a chegada também da questão penso, logo existo, né? Então, o homem ele começou a perceber que a igreja não precisava determinar a sua vida. Ele não precisava se voltar completamente para a igreja, ele poderia ter seu pensamento próprio, né, suas ações, ele mesmo poderia direcionar a sua vida. Daí era a questão, começou aí a questão do antropocentrismo, né, a razão em detrimento da emoção, né, de Deus. Deus já não era, a igreja já não era o centro de tudo, né? Então, a número 3 está corretíssima. E a número... E aí? Apenas a 3. Hã? A número 1. A número 1? A número 1 e a número
É. A número 1 e a número 3, exatamente. Por que a número 1? Graças a Deus. Mas por que a número 2 não? Lembra que eu falei para vocês? O conceptismo e o cultismo são jogos de ideias, valorização lógica, jogos de palavras, para ganhar o fiel, né? Para persuadir o fiel a ser cada vez mais dependente da igreja. Mas quando ele diz expressões da poesia barroca apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas, pronto, aí já completamente errado. Isso faz parte do parnasianismo, né, e não do barroco. Então, a número 2 está fora de questão. Portanto, número 7, anotem aí, é a letra D. A número 1 e a número 3. Bem, está acabando, tá, gente? Falta pouquinho, estamos já na 8. A questão 8 é bem bacana porque ela diz o seguinte, é para complementar aí, né? Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas, tá? Como bom barroco e oportunista que era, este poeta, de um lado, lisonjeia a vaidade dos fidalgos e poderosos. De outro, investe contra os governadores, os falsos fidalgos, né? Entre aspas aí. O fato é que seus poemas satíricos constituem um vasto painel, e aí vocês vão complementar com essa primeira informação. Mais uma informação, quem é esse cara? Compôs com rancor e engenho, ainda hoje admirados pela expressividade. Quem seria, gente? Que painel é esse? O painel é um Brasil do século XIX? E esse poeta aí foi Gregório de Matos? Século XIX? Pensa bem, hein? Se a letra A está certa. Da Sociedade Mineira, do século XVIII? Cláudio Manuel da Costa? Acho que não, hein? Cláudio Manuel da Costa pertence ao período Árcade, né? Letra C, da Bahia do século XVII, Gregório de Matos? Opa! Letra D, do ciclo da cana-de-açúcar, Padre Antônio Vieira? Não, a gente nem mencionou, né? Ele não era poeta, né? E ele não criticava os falsos fidalgos. Pelo contrário, tá? Padre Antônio Vieira, ele era completamente de acordo com os poderosos, com o governador, com os governantes da época. Então, essa questão aí da letra D não cabe. E a letra E, da exploração do ouro em Minas, também não, né? Se a gente está falando de Bahia, Cláudio Manuel da Costa, em Minas Gerais, é a questão do arcadismo e não barroco. Portanto, gente, a que mais se adequa para complementar esse trechinho aí é a letra... Quem vai? Vou chutar Pode de chutar. novo. Quer Aham. chutar, Pedro? Quer falar, Pedro? Acho que vou deixar o pessoal falar, vou ficar quietinho. Pode Fala aí, chutar. Pedro. É a letra? Fala de novo. A. Mas a Letra A tá, mas olha só. A A no século XIX, se a gente está falando de um período barroco, o período barroco se passou em que época? Em que século? Em que ano? Não foi lá de 1500 a 1601? Letra C. Perdão, de 1601 a 1700 e alguma coisa. Letra C, meu bem. Porque o século XIX... o século XIX foi 1800 alguma coisa, né? É a época, século oitocentista. Agora, isso é século XIX, né? 1800 e alguma coisa. O período barroco ele se passou em 1600 e pouco, né? Começou em 1601 e perdurou até 1700 e alguma coisa. Então, século XVI, XVII. Portanto, letra C. Tá? Gregório de Matos, na Bahia do século XVII.
Ou seja, 1600 e alguma coisa. Pois é. Dá uma olhadinha lá de novo. Obrigada. Dá uma olhadinha lá de novo depois. É porque, assim, eu estava falando muito, mas eu acho que vocês não estavam vendo. Então, talvez vocês não estavam conseguindo acompanhar muito bem, porque vocês não estavam visualizando o material. Mas daqui a pouco você vai ver, tá? Você vai ver que casa bonitinho com todos os movimentos literários, né? Todos os movimentos literários, aí todas essas questões. Bem, partindo para a questão 9, a gente tem o arcadismo agora. Eu passei agora para o arcadismo. São duas questões sobre ele. Bom, sobre o arcadismo, é correto afirmar que é uma escola literária que, no Brasil, compreendeu o período entre 1768 a 1808 e antecede o romantismo? Número 2, é também conhecido como setecentismo e o neoclassicismo? Número 3, Fugere Urbem, Locus Amoenus, Carpe Diem, são expressões latinas que expressam tendências árcades? E aí? Qual seria a correta na visão de vocês? Vamos lá, vou ajudar vocês, visto que vocês não estavam visualizando o material. É uma escola literária que no Brasil realmente compreendeu esse período aí, 1768, que foi até mais ou menos 1808. E antecede também, obviamente, o romantismo, né? Foi uma escola antes do romantismo. A número 2 também está corretíssima. É conhecido como setecentismo e, posteriormente, ficou conhecido como neoclassicismo, porque houve aí um resgate do Renascimento, né? Do período renascentista. Então, é um resgate aí do neoclassicismo. Portanto, a número 2 está completamente correta. E a número 3 também. Porque todas essas expressões aqui em latim faziam parte desse movimento, dessa tendência árcade, né? A fuga da cidade, né, que é o fugere urbem. Locus amoenos é um local ameno, né, um local de paz, um local de tranquilidade, bucólico, né? E o carpe diem, que era aquela questão de aproveitar o dia, né, aproveitar a vida. Então, logo, a questão todas estão corretas. Marquem aí, por favor, a questão 9, letra E. E por último, galera, a gente tem mais uma questãozinha sobre o arcadismo. O arcadismo no Brasil surgiu em 1768, ok? Que obra marcou esse início? Qual foi a obra que marcou esse início? Vocês lembram? Missal, Cruz e Souza? O Mulato, Aloysio Azevedo? O mulato. Fanfarras? Oi, fala. O mulato. O Mulato, mas o Mulato é Aloysio Azevedo, e Aloysio Azevedo é realismo. Realismo é século XIX. E aí? Aloysio Azevedo, ele escreve, além de um mulato, né, marcando, né, o realismo, a chegada do realismo ao Brasil, que falava sobre a real essência do homem, né, todas as transgressões possíveis que o homem comete à sociedade em si. Ele trouxe também o mulato e trouxe também o cortiço. Né, o cortiço, falando do Brasil, falando da localidade, né, das pessoas que viviam ali naquele ambiente de muito trabalho, de muita pobreza. É como se fosse uma comunidade, né? O cortiço é hoje uma comunidade, uma favela. Então, o mulato não pode ser, letra B não pode ser, porque aí é o realismo, né? Simboliza aí o realismo. E aí, qual seria? Letra E. Letra E. Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Então, o arcadismo lá em Minas Gerais marcou aí a sua presença com obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Tá, gente? Esse grande poeta que cantava o amor, né, a mulher amada, mas também falava
sobre questões aí do imposto, né, que os governantes da época estavam cobrando em cima dos produtos da extração de minério, né, de pedras preciosas que eles encontraram nessa época em Minas Gerais. Bem, gente, então, tá aí, marquem aí, número 10, letra E, tá? E eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Muito, muito, muito pela participação. E eu prometo que na próxima aula eu vou trazer questões aí de língua portuguesa, que vocês têm muitas dúvidas, e eu espero sanar cada uma delas, ajudá-los para que vocês façam uma excelente prova aí desse conteúdo programático que vocês têm. Eu vou tentar fazer o melhor que eu puder para vocês estudarem, vocês terem uma linha de estudo mais disciplinar, por assim dizer, ok? Então, gente, olha, muito obrigada. Eu sei que vocês escreveram muito aqui, mas infelizmente eu não pude acompanhar. E muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Vamos descansar agora, né? Obrigada, pessoal. Boa Gratidão noite. infinita, Professora, professora. valeu. Boa noite. Valeu, boa noite para noite, vocês gente. também. Um beijo.